Cyborg, encontrada no Ferro Velho, descobre que é uma excelente lutadora e precisa recuperar as memórias de seu passado para saber o que fazer com as habilidades incríveis. O filme de hoje é Alita, Anjo de Combate, de 2019. E agora, vamos para mais um recap! No ano de 2563, 300 anos após a Grande Queda, Dr. Dyson é um médico especialista em ciborgues e está em um ferro velho buscando peças para montar seus pacientes quando encontra algo extremamente valioso. No meio dos destroços estão os restos de um robô cujo cérebro é a única parte humana. Depois de verificar se ainda está viva, Dyson decide levá-la para sua clínica. Com a ajuda da enfermeira Gerha, o médico conecta a cabeça do robô a um novo corpo. Horas depois do procedimento, a jovem acorda e se assusta ao perceber que não possui mais o seu corpo antigo. Quando se olha no espelho, na tentativa de reconhecer sua nova aparência, a garota veste roupas e se aproxima do médico e da enfermeira que a salvaram. Dyson pergunta como ela se sente e oferece uma laranja para aumentar o nível de açúcar dela. Sem se lembrar de como as coisas funcionam no mundo, a jovem come a fruta com casca. Ela acha o sabor estranho, mas o doutor retira a casca do alimento e pede que a garota experimente outra vez. A menina pergunta se eles se conhecem, pois toda sua memória foi apagada e ela não consegue se lembrar do próprio nome. Dyson informa que a encontrou no ferro velho e não achou absolutamente nenhum registro sobre ela. Como a jovem é um ciborgue de substituição total, o doutor conseguiu restaurá-la, pois tanto seu cérebro quanto seu núcleo vital milagrosamente estavam intactos. A dupla leva a ciborgue para conhecer o mundo fora da clínica e ela fica surpresa ao ver Zalem, a única grande cidade aérea que sobrou após a queda. A cidade que eles estão se chama Cidade do Ferro e abaixo dela existem várias outras cidades até chegar ao submundo. A jovem pergunta ao doutor se ele tem um nome que ela possa usar até descobrir seu nome verdadeiro, e Dyson sugere Alita. Contente com seu nome, Alita caminha pela Cidade do Ferro ao lado do médico. Ele conta que depois que a maioria das cidades suspensas foram destruídas, sobreviventes de todas as partes do mundo foram parar nesse lugar. Na TV está passando uma competição ao vivo de motorball, e Alita logo se interessa pelo esporte. Mas Dyson afirma que isso é uma grande perda de tempo. Eles param para fazer um lanche e enquanto o doutor conversa com o comerciante, a jovem decide dividir seu sanduíche com um cãozinho vira-lata. Um robô gigante aparece caminhando em direção à garota e Alita se prepara para o combate. Um rapaz chamado Hugo vê a jovem em perigo e corre para tirá-la de lá. Ao ver que o cão está prestes a ser esmagado pelo robô, Alita volta para protegê-lo e salva o animal. Hugo fica impressionado com as habilidades da garota e se surpreende ainda mais quando descobre que ela é uma ciborgue. O doutor aparece e o rapaz se despede de Alita. Algumas horas depois, de madrugada, Alita escuta um barulho e vai ver o que está acontecendo. Então ela se depara com o Dr. Dyson chegando em casa com um ferimento no braço. Na manhã seguinte, o homem atendeu um ciborgue que foi vítima de um assalto, no qual seus braços e pernas foram levados. Alita pergunta o motivo dos ladrões roubarem as peças, e o médico explica que eles fazem isso para vender no mercado clandestino. A enfermeira Gerha afirma que ele teve sorte de sobreviver, pois na noite de ontem, uma garota foi eliminada durante um ataque. Quando ouve isso, Alita se lembra de ter visto Dyson chegar em casa com uma mala no meio da madrugada e começa a suspeitar de que ele seja o agressor. Assustada, ela decide dar uma volta e esbarra com Shiren, ex-esposa de Dyson. A mulher observa o corpo da jovem com atenção e fica furiosa ao notar que o médico colocou nela o corpo que deveria pertencer à filha deles. Numa conversa em um restaurante, Shiren convida seu ex-marido Dyson para trabalhar com ela em um novo projeto para montar os maiores campeões da competição de motorball. A mulher acredita que ao fazer isso conseguirá voltar para Zalem, mas Dyson afirma que isso é impossível de acontecer, pois nunca ninguém jamais conseguiu retornar para aquele lugar. Ela diz que Vector pode ajudá-la,
mas Dyson se nega a construir monstros. Enquanto caminha pelas ruas, Alita vê Hugo jogando motorball com seus colegas. Ele a convida para jogar, mas no início sua performance é ridícula. Aos poucos ela consegue acompanhar os outros jogadores. Na partida seguinte, a garota está com sede de vitória. Ela consegue vencer seu adversário e marca seu primeiro ponto no jogo. No fim, Alita diz que precisa ir para casa e Hugo oferece uma carona. No trajeto, o rapaz pergunta de onde a jovem veio e ela afirma que não se lembra de nada do seu passado. O rapaz leva sua nova amiga para casa e eles continuam se encontrando por dias. Hugo leva a ciborgue para o topo de uma antiga igreja e afirma que se fosse tão forte quanto ela, já teria escalado os cabos que levam até Zalem. Ele conta que possui alguns contatos e muito em breve conquistará seu lugar na elite, custe o que custar. De noite, Alita escuta Dyson saindo e decide ir atrás dele para descobrir o que o homem faz durante as madrugadas. O doutor não percebe que está sendo seguido, enquanto persegue uma garota pelas ruas. Quando o doutor está prestes a atacar, Alita pula em cima dele para tentar impedi-lo. A garota de capa vermelha desaparece e Dyson percebe que caiu em uma armadilha. Dois vilões aparecem para eliminá-lo. Então Alita descobre que o médico também é um guerreiro caçador. Dyson ataca seu inimigo e consegue arrancar um dos seus braços, mas logo é derrubado e descobre que a moça que ele está tentando proteger é uma ciborgue do mal chamada Niciana, que está ali para eliminá-lo. Quando está perto de ser eliminado, o homem ordena que Alita fuja. Mas ao invés disso, a jovem corre em direção a um dos inimigos e após derrubá-lo com um chute no peito, esmaga a cabeça do inimigo com seus punhos. Durante o combate, Alita tem uma visão e se lembra de um fato que ocorreu no passado, onde ela e sua equipe lutam contra dezenas de inimigos na Lua. Com um único golpe, a jovem arranca o braço do monstro e usa a arma de Dyson para atacá-lo. O monstro consegue escapar com a promessa de que voltará para pegá-la. Após a batalha, o médico vai até uma fábrica para receber uma recompensa pela cabeça de Niciana, uma procurada que rendeu a ele 40.000 créditos. Se não fosse pelo dinheiro que arrecada com essas missões, a clínica do Dr. Dyson já teria fechado, pois ele costuma oferecer tratamento gratuito aos seus clientes. No caminho de volta para casa, Alita conta sobre a memória que recuperou durante a batalha, e o médico decide contar a verdade sobre o corpo que lhe concedeu. O homem revela que construiu esse corpo para sua filha chamada Alita, porém, a menina perdeu a vida antes de poder usá-lo. Ele conta que certa noite, um dos pacientes dele foi à sua clínica em busca de reparos. O médico era restaurador dos competidores de jogos de motorball, e havia montado um corpo extremamente forte para esse paciente. Ao ser confrontado, o homem saiu furioso e no caminho atacou Alita, que em defesa não pôde fazer nada, já que estava numa cadeira de rodas e acabou morrendo após o ataque. Depois de perder sua filha, Shiren desistiu do casamento e Dyson se tornou um caçador para eliminar o assassino. Após completar sua vingança, o médico percebeu que existiam vários outros monstros soltos por aí, e então decidiu continuar trabalhando como guerreiro caçador. Ao analisar o coração de Alita, Dyson conta que a máquina, que estava com ela no momento em que a garota foi resgatada, possui força para fornecer energia para toda a Cidade do Ferro por anos, e isso a torna muito poderosa. O doutor revela que essa tecnologia já não existe mais, e a última vez que foi construída foi antes da Grande Queda. Isso significa que a Alita tem mais de 300 anos. Ferido, Grewhisca vai pedir ajuda à doutora Shiren. Enquanto remonta o ciborgue, a médica recebe a visita de Nova, o cara que controla a cidade de Zalem. O homem se manifesta através do corpo de Grewhisca e revela que a Alita é a última de sua espécie, uma das maiores lutadoras da atualidade. Ele ordena que Shiren transforme o corpo do ciborgue em uma máquina de combate para eliminar a garota. Antes de partir, Nova assume o corpo de Vector e promete que se a doutora entregar o corpo de Alita para ele, poderá levá-la de volta para Zalem.
Na noite seguinte, Hugo leva Alita para assistir a um jogo de motorball e a jovem fica encantada pelo que vê. Ela pergunta qual é o principal jogador e o rapaz aponta para Jazz Shugan. Hugo conta que se conseguir se manter invicto por vários anos seguidos, um jogador pode ser escolhido e mandado para Zalen. De repente, os colegas de Hugo aparecem e informam que precisam realizar um novo trabalho. Antes de ir embora, o rapaz convida a Alita para ir a um lugar especial no dia seguinte. Em outro lugar, Hugo e sua equipe atacam em grupo para neutralizar o alvo e o levam para um lugar menos movimentado, onde as peças são retiradas. Depois da missão, Vector aparece para fazer o pagamento e pegar os itens de interesse. No dia seguinte, como prometido, Hugo leva a Alita para dar uma volta fora da cidade. Eles caminham até chegar a uma nave que esteve lá há 300 anos. Hugo acredita que aquela nave pode ajudar a Alita a se lembrar de algo sobre seu passado. A ciborgue pula na água e caminha sobre os escombros até chegar na sala de comando. Alita encontra um esqueleto de seus antigos companheiros e sua memória leva a uma câmara escondida, onde a jovem precisa digitar um código para ter acesso ao seu verdadeiro corpo. Minutos depois, ela aparece nas margens do lago e leva o corpo para casa. Ao descobrir do que é feito aquela coisa, Dyson se nega a fazer o procedimento para ligar os dois. A jovem revela que sente uma ligação com aquele corpo, e o médico conta que o núcleo da jovem foi projetado para responder àquele tipo de armadura Berserker, que na verdade é um poderoso sistema bélico. A técnica de batalha instintiva usada por Alita, conhecida como Panzerkehrst, é uma arte marcial perdida, que antigamente foi usada por soldados. Por isso, a jovem está sempre pronta para o combate. Isso a classifica como a arma ciborgue mais avançada que já foi criada na história da humanidade. E esse motivo faz Dyson se negar a unir Alita àquele corpo. Furiosa, a jovem toma a decisão de se registrar como guerreira caçadora. Com seu registro em mãos, ela vai para um bar onde os caçadores de recompensa costumam se reunir. A pancadaria começou cedo no início da noite e a dupla encontrou Zappin batendo em seus colegas de trabalho. Ao descobrir que Alita é uma caçadora, o ciborgue apresenta os maiores lutadores. A jovem revela que está ali para pedir a ajuda de seus colegas para derrotar Grewiska, um inimigo em comum. Mas sua estratégia não funciona como esperado e nenhum dos caçadores aceita se juntar a ela por esse objetivo. E por isso, Zappin começa a tirar sarro da garota, e Alita não hesita em provocá-lo de volta. Furioso, o ciborgue agarra seu pescoço, mas a jovem revida. Ele então arranca sua espada lendária da cintura e parte para cima da garota. Mas Alita consegue desviar de todos os ataques e com um único golpe arremessa Zappin para longe. Agora que conseguiu chamar a atenção de seus colegas, Alita os desafia para um duelo. Com a condição de se vencer, eles se unirão a ela em sua batalha. Diante disso, um grande caos se instala no bar e os caçadores começam a lutar entre si enquanto tentam derrotar a garota. E a batalha chega ao fim quando Dyson chega ao bar e ordena que todos parem de brigar. Grewiska aparece e usa suas garras para eliminar um daqueles caras. Ele informa que está atrás de Alita e os caçadores se recusam a defendê-la. Ao ver a jovem em perigo, o cãozinho entra em sua frente para protegê-la, mas o ciborgue o elimina sem piedade. Diante dessa crueldade, McTeague fica furioso e Alita pinta seu rosto com o sangue do animal antes de partir para o ataque. Quando percebe que está em desvantagem, Grewiska destrói o chão e convoca Alita para lutar no submundo, pois foi de lá que ele veio. A jovem consegue atingi-lo com seus golpes. Grewiska tenta atingir a garota com suas garras retráteis, mas Alita consegue desviar dos ataques. Dominada pela emoção, Alita toma uma atitude imprudente e acaba tendo seu corpo fatiado durante um ataque. Agora com seu corpo destruído, Alita está indefesa, mas Grewiska não conhece sua determinação. Por isso, baixa sua guarda, enquanto a jovem aproveita para golpear seu olho com o único braço que restou. O monstro está quase pisoteando o que resta da garota, quando Dyson e Hugo aparecem para salvá-la. Eles atacam o vilão. No entanto, a criatura consegue escapar
e Dyson leva o que restou de Alita para casa. Sua única opção agora é remontá-la na armadura Berserker. Assim que estiver conectado, o corpo da jovem começa a ser moldado automaticamente para se adequar à imagem subconsciente que ela tem de si mesma. Horas depois, Alita acorda e mostra aos médicos o que é capaz de fazer com aquele novo corpo. Durante a noite, ela sai pela cidade para testar suas novas habilidades e vai se encontrar com Hugo. O rapaz fica feliz ao vê-la inteira e a jovem explica as diferenças entre esse corpo e o anterior. Quando chega à clínica de Shiren, Grewisca fica furioso e destrói tudo o que vê pela frente, até receber a visita de Nova. Através de Vector, o homem revela que Alita é a maior arma que existe no planeta. A próxima missão de Grewisca é destruí-la e levar seu coração para Nova. Mais tarde, quando retorna à consciência, Vector pensa em um novo plano para capturar a Cyborg, pois não acredita que o monstro terá competência para concluir essa missão. Ele convida Hugo para ir até a sua sala, e o rapaz afirma que se lembra da promessa de Vector todos os dias. O homem garantiu que quando Hugo conseguir arrecadar 1 milhão de créditos, será enviado para Zalem. Por isso, o jovem faz o trabalho sujo de roubar peças de ciborgues. Eles conversam sobre Alita, e Hugo descobre uma forma de levar a jovem com ele para a cidade flutuante. No dia seguinte, o rapaz recebe uma visita de Alita e conta que se encontrou com Vector na noite anterior. Após ouvir toda a história, a Cyborg pergunta quantos créditos Hugo precisa para completar sua missão e pede que ele venda seu coração para conseguir o dinheiro. Hugo se recusa a aceitar esta proposta e afirma que dará outra maneira de levar os dois para Zalem. Enquanto caminha pelas ruas, ele revela que Vector quer que Alita se torne uma competidora de motorball. Se permanecer invicta, a jovem pode conseguir seu lugar em Zalem, ao lado de seu namorado, e isso já é o suficiente para convencê-la a jogar. No dia da competição, Dyson prepara a Alita para a corrida e revela que fez patins novos para ela. Quando a jovem termina de vestir todo o seu equipamento de segurança, Dyson e a enfermeira vão para a arquibancada e Vector se encontra com os demais competidores. O homem promete que pagará 500 mil créditos para quem conseguir eliminar a Alita. O jogo está prestes a começar e Hugo recebe uma ligação da garota. Ele afirma que chegará a tempo, mas precisa fazer algo importante antes de ir para a pista. Hugo encontra seus colegas roubando peças de um ciborgue e tenta convencê-los a abandonar o emprego. O rapaz afirma estar fora desse negócio e aconselha seu amigo a fazer o mesmo. Zappen aparece e afirma que está lá para arrancar a cabeça de Hugo. Como os caçadores são proibidos de eliminar pessoas inocentes, o ciborgue corta o pescoço do cara que teve suas peças roubadas e responsabiliza Hugo por esse crime. Todo esse plano serve apenas para se vingar de Alita por tê-lo humilhado no bar, mas Hugo consegue uma brecha para escapar. Agora, ele precisa se esconder antes de Zappen alcançá-lo. Alita entra na pista de corrida ao lado de seus concorrentes e Dyson percebe que aqueles concorrentes são guerreiros caçadores. Ele descobre que a garota caiu em uma emboscada e liga para a Alita na tentativa de alertar a respeito de seus adversários. Ela sabe que durante a corrida precisará desviar dos ataques de seus inimigos e decide se livrar deles um a um. Enquanto luta contra seus adversários, Alita recebe a ligação de Hugo. O rapaz informa que está sendo perseguido por Zappen e pede a ajuda de sua namorada. Eles então combinam de se encontrar na antiga igreja e a garota atravessa o telão para sair do estádio. Ela desliza sobre os canos do esgoto e logo percebe que está sendo seguida. Mais à frente, Alita é capturada por dois caçadores. Após se livrar de Skrillhead, Alita prende os pés do seu último oponente com uma corrente e o envia para o triturador. Quando está prestes a entrar na igreja, Hugo é surpreendido por Zappen, mas Alita chega a tempo de salvá-lo. No letreiro ao lado está a foto do seu amado em um anúncio de procurado. Zappen diz que Hugo não foi honesto com Alita e o rapaz afirma que nunca eliminou ninguém. Ele decide contar a verdade e diz que roubava peças de ciborgues e que após o roubo eles vão embora sem ferir ninguém. Hugo conta que precisa desse dinheiro para conseguir chegar a Zalem. Então Zappen ordena que Alita se afaste de seu alvo,
mas a jovem o ataca. O algoz lembra que a interferência entre o guerreiro caçador licenciado e seu alvo é uma violação grave do Código dos Caçadores, mas a garota afirma que Hugo pertence a ela. Quando vê outros caçadores se aproximando, o ciborgue enfia sua espada no abdômen de Hugo. Alita corre com seu namorado para dentro da igreja. Hugo afirma que se a jovem não acabar com a vida dele, ambos serão eliminados assim que saírem daquele lugar. Shirin aparece na igreja e decide ajudar os jovens. Como médica, ela sente o dever de salvar a vida do rapaz. Minutos depois, Alita sai da igreja com a cabeça de Hugo nos braços. Após confirmada a morte do criminoso, a jovem recebe sua recompensa, mas Appin descobre que isso é uma armação, pois Hugo está usando o coração da ciborgue para sobreviver. Zappin então tenta roubar a cabeça do rapaz. Sendo assim, Alita tem permissão para atacá-lo e usa a própria espada de Zappin para arrancar uma parte de seu rosto. Horas depois, Dyson consegue unir a cabeça de Hugo ao novo corpo robótico. Depois de ouvir toda a história, o médico revela para Alita que a única forma de subir para Azalen é se tornando campeão da final de Motorball. Segundo ele, é impossível comprar sua subida. Ao ser questionado sobre o motivo de tanta certeza disso, o homem revela que nasceu na cidade, mas quando sua filha ficou doente, ele e Shirin foram exilados para a Cidade do Ferro. Vector questiona o motivo de Shirin ter deixado Alita viver, quando teve a chance de eliminá-la. A mulher afirma que, como médica, possui o dever de salvar vidas, e afirma que não trabalhará mais para Nova. Antes que ela possa deixar a sala, Grewhisca aparece para detê-la. Horas depois, Alita invade a sede dos caçadores à procura de Vector e usa a espada que roubou de Zappin para destruir os robôs que aparecem para detê-la. Em poucos minutos, a jovem encontra seu alvo e pergunta se Vector cumprirá a promessa de mandar Hugo para Azalen. O homem então garante que sempre cumpre suas promessas e enviará a Hugo, assim como fará com a doutora Shirin. Grewhisca aparece e ataca a garota. Ferida, Alita recupera mais uma memória. Dessa vez, a jovem se lembra do dia em que ela e sua equipe tentaram chegar a Azalen. Enquanto subiam os cabos, um círculo de metal girante varreu quase todos seus companheiros. E a última coisa que Alita ouviu foi sua amiga pedindo que ela terminasse a missão e destruísse Zalen. Quando a jovem se levanta, seu corpo se regenera e ela fica mais determinada do que nunca. Após arrancar as garras de Grewhisca com sua espada, a jovem corta o gigante no meio. Nova assume o controle do corpo de Vector e informa que seu verdadeiro corpo está em Zalen. Decidida a destruir todos os que trabalham para aquele homem perverso, Alita perfura o coração de Vector com sua espada. Em seguida, ela recebe uma ligação de Dyson e descobre que Hugo está tentando subir para Azalen. Imediatamente, Alita vai ao encontro do rapaz e tenta convencê-lo a voltar. Hugo sabe que se voltar para a Cidade do Ferro sempre será um fugitivo, mas decide arriscar sua vida para ficar ao lado de sua amada. Antes que eles possam descer, Nova envia sua arma mais letal para destruí-lo. Hugo avista o Círculo Demolidor a tempo, mas seu corpo não é ágil o suficiente para pular, e ele é destruído. Alita tenta salvar o que restou de seu namorado, porém o braço mecânico do rapaz se rompe e ele cai num precipício. Meses depois, a guerreira está prestes a conquistar o título de campeã da final de Motorball, onde é ovacionada no estádio. Como essa é a única forma de chegar a Azalen, Alita decide fazer o que for necessário para conseguir sua vingança. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que você tenha gostado dessa aventura. Deixe nos comentários o que achou e te vejo no próximo recap.